E bora comentar tudo o que aconteceu na Semana de Moda de Copenhague, nos desfiles de Primavera-Verão de 2024. Lembrando que a Semana de Moda de Copenhague é uma das mais queridinhas, principalmente por conta da pauta de sustentabilidade, que é levada extremamente a sério e que é extremamente rigorosa. Se você quiser saber e conhecer quais são os critérios, tem um vídeo meu aqui no canal falando só sobre isso, tá? Então vamos começar falando sobre os desfiles. E a gente começa falando do estreante Nicolas Skovgaard, um jovem designer aí de 28 anos, que debutou a sua primeira coleção na Semana de Moda de Copenhague, né? E ele trouxe um desfile performático, trouxe uma atriz para experimentar as roupas ali ao vivo, né? Então ela interagia com a plateia de uma certa forma a partir do momento que ela vestia as roupas como se ela estivesse olhando para um espelho, né? Expressando bastante a liberdade feminina. Ele é conhecido por trabalhar bastante com ballonê. A gente percebe uma referência bem forte aí da moda vitoriana, e ele chamou as peças dele aí, tipo o desfile dele de barroco and roll, né, tipo trazendo essa questão bem vitoriana mesmo. E algumas peças elas estavam ali também presentes nos manequins, então a coleção toda tá aí. Aqui a gente tem a coleção da Amalie Roche-Hove, né, que trabalha bastante com transparência. Quanto mais rente a roupa tiver no corpo, mais transparente ela fica. Ela trabalha com uma gaze de malha, né, muito conhecida pela gaze mais canelada também. Então, essa transparência é bem característica do desfile dela, e dessa vez ela trabalhou também com algumas camadas aí, por conta dessa transparência. A Latimer traz um desfile chamado Posições de Poder, onde o designer questiona a idolatria em arquétipos masculinos representados aí por personagens, como foi interpretado pelo Leonardo DiCaprio no filme O Lobo de Wall Street, né? Então, ele traz meio que uma sátira em relação a essa idolatria, e ele traz modelos aí nessa pegada mais anos 80, né, que a gente pode perceber muita alfaiataria e absolutamente reconstruída. Aqui a gente tem a marca 7 Days Active, né, que é uma marca que tem uma proposta de mesclar o vestuário esportivo com uma moda mais fashionista, né? Então a gente vê de fato assim alguns elementos bem característicos da moda esportiva, juntamente aí com elementos como couro, o brilho, a lantejoula, né? Tipo, eles tentam trazer isso dessa forma, e também nesse aspecto um pouco mais jovial, né? A coleção foi apresentada numa quadra esportiva, trazendo esse aspecto bem geração Z, bem jovem mesmo. Aqui no desfile da Saks Potts a gente vê uma inspiração no guarda-roupa ideal para as férias, né? Principalmente de uma garota dinamarquesa. Então, essa coleção aconteceu numa passarela de 200 metros à beira-mar, né? Um lugar muito bonito, mas infelizmente no dia choveu bastante. Mas a gente vê uma inspiração bem forte aí da moda dos anos 2000, né? A gente vê bastante essas características aí na maioria das peças, né? Uma coisa mais fluida, mais leve, justamente pensada num guarda-roupa de férias. Aqui no desfile da Kern Milk a gente vê essa celebração da feminilidade sem censura, né? Que é um aspecto muito forte da marca, no sentido de diversidade, de pluralidade na passarela, né? Trazendo vários tipos de corpos, idades, né? Sem nenhum filtro, né? Todo mundo podendo usar tudo. Isso é uma coisa muito interessante que a marca traz, e trouxe basicamente uma inspiração também aí bem forte dos anos 2000, né? A gente vê essa questão mais jovial aí sendo apresentada de diversas formas, bem interessante. Aqui no desfile da STEM, a designer queria expressar aquilo que faz ela feliz, né? Então ela traçou a trajetória dela da infância até a adolescência. Então na infância ela gostava muito de andar a cavalo, então a gente vê o cavalo em algumas estampas, e também ela tinha uma relação muito forte com o hip hop na época que ela assistia MTV. Então a gente vê os anos 90 muito presente nessa coleção, principalmente numa pegada mais street e em alguns aspectos mais esportivo também, trazendo essa questão da infância dela, que ficou bem interessante. Aqui no desfile do Rolf Eckroth, ele traz também essa questão da nostalgia, né? Então ele fala sobre uma juventude perdida, e ele lembra sobre as juventudes aí de 3 gerações da família dele, como é o caso dos seus pais e avós. Então a gente vê inspiração nos anos 90, nos anos 60 e também nos anos 30, né? Então é uma mescla de fato de todas essas décadas, né? E que trazem de fato essa conversa que ele quer trazer no sentido da nostalgia. No desfile da Love Child de 1979, a estilista quis expressar a sua paixão pelo trabalho de Irving Penn, né, que é um fotógrafo, e ela queria expressar principalmente o talento dele sobre fotografar natureza morta e retratar a melancolia natural das coisas, né? Então ela tentou expressar isso na coleção de uma maneira um pouco mais sóbria, um pouco mais minimalista, né? Um armário um pouco mais básico, mas bastante interessante.
E no desfile da Vem, o designer traz essa questão do caos, né? O caos em si, o caos em nossas vidas. Então ele retrata a coleção de uma forma bastante obscura, né? Trazendo bastante o preto, a melancolia. E ele fala sobre essa questão da repetitividade dos dias, como se os dias fossem sempre iguais. Então eu acho que ele retrata um pouco isso nessa coleção, conforme ele fala. No desfile da Remain, o tema era originalidade, né? Então eles montaram um cenário de espelhos para que as pessoas de fato refletissem, porque o que eles queriam, na verdade, é que através das peças mais atemporais, né, as pessoas entendessem que quem traz originalidade para a peça é o usuário, né? Essa pessoa que traz personalidade, individualidade e vida para a peça, né? Então, essa era a ideia, mas a gente percebe um pouco de uma referência aí dos anos 80, né, que eu acho que está bem presente. Aqui no desfile da PLN, o designer ele tem essa questão de fazer com que as pessoas absorvam de fato a peça e vejam as coisas por si próprias, assim, no sentido de como elas se relacionam com a própria peça, né? Então, é uma questão de se afugentar um pouco daquele armário tradicional e trazer realmente aspectos bem diferentes, né? Silhuetas mais experimentais e coisas mais diferentonas, né? Então, isso é apresentado no trabalho e ficou bem interessante. A Sunflower, nesse desfile, quis fazer uma questão mais intimista, né? Então ele aconteceu no próprio escritório da marca. E o objetivo era trazer a alfaiataria, principalmente inspirada aí nos anos 80, de uma forma um pouco mais descolada, né? Essa é a descrição da inspiração, lembrando que é uma marca basicamente masculina, mas que eles têm aí 30% de um público feminino que eles sempre levam em consideração. A inspiração da Skal foi uma escrivaninha voltada para uma janela com vista para o oceano, ou seja, eles quiseram expressar o máximo que eles pudessem da simplicidade, que é uma linguagem que a gente percebe muito na moda escandinava, né, e bastante presente aí nessa coleção. E aqui as designers da marca Opera Sport se inspiraram na mãe natureza, né, no sentido do aspecto, das formas. Isso é muito presente, a gente vê um pouco da influência dos anos 2000 também em algumas peças. Lembrando que é a primeira vez que a marca traz um desfile externo, né? Infelizmente no dia acabou chovendo, mas a gente vê essa simplicidade, uma feminilidade muito interessante expressa nas peças. Eu achei que ficou bem, bem bonito. No desfile da The Garment, as estilistas, né, quiseram fazer uma carta de amor à mulher empoderada, trabalhadora e independente, trazendo uma mescla aí de aspectos do vestuário masculino e do feminino juntos, né, tentando quebrar um pouco o padrão, e trouxeram também questões mais artesanais como crochê, misturado aí com a alfaiataria, entre outros aspectos, outros elementos bastante femininos, né, que ficou bem interessante essa mistura. A marca Marimekko é uma marca finlandesa que comemora 60 anos da estampa Unico, né, uma estampa icônica da marca, criada aí na década de 60, e eles trabalharam essa estampa de diversas formas na coleção. A gente vê algumas flores, né, espalhadas pelo jardim, trazendo essa alusão à estampa, né, e ficou muito interessante o resultado final. Aqui a gente tem a coleção de Paulina Russo, né, que é outra estreante, vencedora do prêmio Visionário aí de Zalando, por sua aptidão técnica. Ela traz essa questão da mulher guerreira, mas ela fala que é a mulher guerreira suave, né? Então, a gente vê um aspecto mais futurista, né? Uma pegada meio Mad Max, meio anos 2000, mas de uma forma bem colorida, né? Assim, é bem interessante essa coleção, a gente vê muita diversidade na passarela, o que é maravilhoso. O desfile da Steen Goya foi um dos mais fofos da temporada, porque ele simplesmente aconteceu na rua da casa da designer, né, que também é proprietária da marca, que recentemente, enfim, expandiu bastante os seus negócios, né, estava focada em Londres, e de repente ela resolveu retomar esse foco maior aí para a Dinamarca, então por isso que ela intitulou a coleção como Homecoming, e teoricamente é uma coleção bem colorida, assim, e que inclusive os vizinhos participaram, foi simplesmente incrível. No desfile da Wood Wood, a inspiração foi reflexão e catarse, né? Então eles trouxeram essa pegada mais minimalista, né? A gente vê uma alfaiataria um pouco mais desconstruída, um aspecto bastante moderno. Eles trouxeram alguns elementos de cor também, que a gente vê que é bastante interessante, e alguns aspectos também de utilitarismo, que é bem típico, né, dessa moda mais escandinava. E a gente tem mais um desfile performático aí do Henrik Vibskov, né, que é um designer mais veterano aí nas semanas de moda de Copenhagen. E a grande discussão que ele traz é essa mania que o ser humano tem de categorizar as coisas em caixas, né, de separar as coisas em contextos que teoricamente não seria necessário. Então, na coleção dele, ele traz uma pegada mais divertida, né, nesse sentido de mix de estampas, né, ele traz uma questão bem jovial, assim, e bastante descolada, principalmente quando a gente fala de alfaiataria, assim, bem interessante o desfile.
No desfile da Baum und Pferdgarten, a inspiração, na verdade, era um olhar de turista para a cidade de Copenhague, né? Essa foi mais ou menos a ideia. Eles se inspiraram também numa estátua de pequena sereia, trazendo alguns elementos náuticos para essa coleção. Então a gente vê uma pegada bastante dos anos 2000, né? A gente vê uma inspiração bem forte aí, principalmente no rosa, essa questão do Barbiecore aí. A gente vê que algumas marcas insistem nas cores quentes, né? Então essa foi uma delas. No desfile da TG Botanicals, a inspiração foi a autodestruição da natureza e a sua ciclicidade, né? Então, essa questão cíclica mesmo da natureza, enquanto tudo se cria e se destrói, foi o que ela tentou expressar nessas vestimentas, trazendo bastante esse armário da garota dinamarquesa, né? Tipo, uma simplicidade, um minimalismo e feminilidade. A marca Monte, geralmente ela traz esse aspecto de celebração da artista feminina, né? Inclusive eles têm uma galeria de arte digital, né, que celebra e apoia aí, tipo, artistas femininas. Então a gente vê nessa coleção muito dessa questão do artesanato, né, do trabalho em texturas, da lantejoula, uma série de coisas que remetem de fato a esse aspecto mais artístico e celebrando essa questão mais feminina, muito, muito interessante. A Guestus é uma marca mais veterana também, ela tem 15 anos de história, e a inspiração principal foi essa questão de abraçar a beleza e ao mesmo tempo se rebelar um pouco contra ela, né? Tipo, integrando aí a beleza e a imperfeição que existe, né? Porque a beleza em si, ela não é perfeita na leitura da estilista. Então, eles trouxeram uma coleção bem interessante, assim, né? A gente vê um pouquinho alguma inspiração aí nos anos 2000, a gente vê jeans, a gente vê algumas coisinhas de rebeldia, como ela coloca. Essa aqui é uma apresentação de 11 alunos de mestrado da Royal Danish Academy, né? Tipo, esse é o trabalho de conclusão, praticamente, de curso. E são vários artistas que estão atribuídos a essa coleção. Então, cada um tem uma perspectiva, né? Um olhar sobre aquilo que tentou trazer. A gente não consegue definir aqui, porque não dá para saber quem fez o quê. Mas, de fato, é uma coleção bem interessante e bem nessa conversa da nova geração. Aqui no desfile de Mark Kenley Domino Tan, não tem uma inspiração definida, né, mas a gente percebe que parece uma inspiração no vestuário religioso, né, principalmente o católico, assim, algumas coisas lembram as roupas de freira e padres e coisas do gênero, e, obviamente, o minimalismo marcante aí do estilo dinamarquês, super presente nesse vestuário casual, como a designer colocou, de um aspecto um pouquinho mais feminino que o tradicional da marca. Aqui no desfile da Helmstedt não tem uma inspiração muito definida, né? O designer disse que quis trazer uma coisa um pouquinho diferente do convencional, o que eu achei extremamente interessante, né? Para mim é um dos desfiles mais interessantes da temporada, porque ele traz um aspecto mais fashionista, né? Um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nas semanas de Copenhague, trazendo uma questão mais lúdica, mais onírica, trazendo esse aspecto mais fashion, assim, para essa coleção, né? Achei bem interessante. A Deadwood é uma marca estreante também na semana de Copenhagen e eles se inspiraram bastante na forma como os povos desérticos se adaptam a essa questão climática, né? Então, essa foi a grande inspiração. Então, a gente vê essa pegada um pouco Mad Max, assim, meio futurista, né? E ao mesmo tempo com elementos mais utilitários, aí um pouco de inspiração nos anos 2000, a gente percebe em algumas peças. Essa coleção da Rotate foi inspirada no Hotel Costes, em Paris, onde as proprietárias costumam passar férias no verão, e também uma carta de amor à estilista Vivienne Westwood, que faleceu recentemente, e elas definiram essa coleção com essa pegada mais barroca de fazer moda. Por último, a gente tem a Ganni, né, que é uma das marcas mais badaladas do cenário de Copenhagen, que trouxe uma proposta um pouco mais futurista para a garota Ganni, que é um pouco mais dinamarquesa, é mais minimalista, né? Então, essa proposta surgiu por conta de uma discussão entre os proprietários da marca em relação à utilização de inteligência artificial, e teoricamente a ideia proposta veio através da inteligência e por isso eles abriram esse espaço, essa oportunidade para que a garota Ganni interagisse, né, de uma certa forma com esse futurismo, né? Então a gente percebe isso aí no meio da coleção, com peças extremamente futuristas e ao mesmo tempo minimalistas, né, sem sair desse DNA da marca. E você, gostou de conhecer um pouco mais do cenário da moda de Copenhagen? Se você gostou, não esquece de deixar seu comentário, não esquece de deixar um like e até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo grande, tchau!